Para que você aprenda de forma rápida e acelerada, são necessárias algumas técnicas bem específicas. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai aprender várias dessas técnicas. O meu nome é Ed Born, eu sou da Expertar, eu sou coach e trainer em programação neurolinguística. Eu venho estudando e aplicando essas técnicas há mais de 15 anos. Para que você realmente tenha uma aprendizagem acelerada, é necessário entender as 4 fases de um processo de aprendizagem. Eu vou usar um exemplo para te explicar essas 4 fases, que é o processo de aprendizado de dirigir, por exemplo. A primeira fase do processo de aprendizado é quando você tem uma incompetência inconsciente, você nem sabe que não sabe. Então essa fase é uma fase simples, eu não sei que não sei, então não tem problema nenhum. Aí vem um segundo passo, que é qual é o passo? Que é quando eu tenho uma incompetência, mas ele é consciente. Eu tenho consciência que não sei dirigir. Ok, essa fase da 1 para o 2, tranquila, não requer o mínimo esforço. Ok, da 2 para 3, que é quando eu saio de uma incompetência para uma competência. Só que agora eu tenho que ter uma competência consciente. Ou seja, eu já sei fazer, eu sei dirigir, mas eu preciso pensar. E isso requer esforço. E isso é o que acontece, por exemplo, quando a gente está aprendendo a dirigir, lá tem que olhar para onde está o câmbio, olhar lá para os pedais, onde estão os pedais. Aí quer dar sinal, tem que olhar para o sinal, né? Por quê? Porque você tem que pensar em tudo isso. Aí sim entra a última fase, que é a fase da competência inconsciente, que é quando eu nem preciso mais pensar. Nessa da 3 para 4, também você não precisa se preocupar, porque ninguém se preocupou, ninguém chegou pro inconsciente e falou assim, pronto, agora eu já sei o suficiente, agora pode se tornar inconsciente. Simplesmente aconteceu. Ou seja, da 3 para 4 também é tranquilo. Então, onde está o esforço? Aonde que você precisa focar as suas estratégias para você sair do 1 para o 4 o mais rápido possível? Da 2 para 3, que é quando você tem uma incompetência consciente para quando você vai para uma competência consciente. É nessa fase que nós temos que ser estratégicos. E é isso que as pessoas muitas vezes elas têm preguiça. Por quê? Porque requer trabalho, ela tem que pensar. Esse vídeo trata disso, sobre essas estratégias, de como que você vai fazer isso rapidamente. Dica 1. Vamos fazer o seguinte, você pega 3 pessoas que você tem mais intimidade assim para praticar. O que você vai fazer? Você vai começar a ouvir o que elas estão falando e vai começar a prestar atenção naquilo que nós chamamos de palavras processuais. O que são essas palavras processuais? Palavras que elas repetem, que elas enfatizam assim com uma determinada frequência maior. Você vai usar essas mesmas palavras depois para obter rapport com ela. Você vai usar essas palavras no teu discurso. Se você não sabe o que é rapport, tem um vídeo meu que fala sobre isso. Assista esse vídeo, é bem importante depois. Tá ok? Dica 2. A dica 2, com essas mesmas pessoas, num determinado momento você separa para uma coisa, agora você vai focar em outra coisa, que é o tom de voz que ela fala. Se você perceber no teu discurso, ou até no meu discurso nesse vídeo, você vai perceber que existem determinadas variações. Quando eu falo determinadas palavras, o tom muda. Perceba a diferença que existe nesses tons. Determinadas palavras têm um tom meio específico assim. Isso é importante você detectar. Ok? Essa é a dica 2. E a dica 3? A dica 3 é a seguinte. É um processo, ele é até bem conhecido socialmente. O que você faz? Vamos imaginar que você está conversando com essas pessoas e elas começam a te contar uma história. Quando ela te conta uma história, você repete a mesma história, já usando as palavras processuais dela, já usando o mesmo tom e repete a história para confirmar se é mesmo aquilo que você entendeu, é o que ela está querendo dizer para você. Isso é algo que se usa muito nas empresas para evitar aqueles conflitos e mal entendidos. Então, se alguém conta para mim uma história, eu repito a história e pergunto para ela, é isso mesmo que você quer me dizer? Você me permite acertar alguns detalhes para que eu entenda precisamente o que você está querendo me dizer? Então, essa é a dica 3. Praticando
essas 3 dicas, você vai sair daquele processo de competência consciente, em que você precisa pensar em como fazer, para aí não mais precisar pensar. Isso se torna automático, inconsciente. É como um atleta, por exemplo. Ele tem uma determinada técnica para evoluir, ele define algumas estratégias para evoluir e passa a executar aquilo conscientemente, até aquilo se tornar automático. Isso é o que nós temos que fazer também com a qualidade em ouvir e qualquer outra coisa que você queira aprender na sua vida. Para finalizar esse vídeo, pensa comigo, o que a gente precisa para aprender rapidamente? Primeiro, estratégias. Tenha sempre 2 ou 3 estratégias, não fique preso a uma estratégia só, sempre tenha várias estratégias para que você consiga praticar isso muito. A segunda é a prática, tem que praticar muito, tem que ficar repetindo esse padrão até esse processo se tornar inconsciente, ok? Então se você gostou desse vídeo, dá um curtir nele, se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso agora e nós nos veremos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!